Jesus Cristo gratuitamente coloca no nosso coração. Amém. Que alegria poder novamente interagir com vocês num dia especial e lindo, né? O sol brilhando, raiando, que coisa mais linda. Nós já temos alguns conosco, é verdade. Temos o Lucas representando aqui os jovens, o irmão Pedro já está conosco aqui, também o irmão Guilherme sempre tem estado, né? O João Marcos, que opera aí o som, o áudio, o vídeo, e graças a Deus, aos poucos a gente vai recebendo os irmãos, não podem ser muitos, mas um ou outro tem estado conosco aqui, isso nos traz muitas alegrias. Muitas alegrias. Eu gostaria de mencionar a emoção que nós sentimos desde ontem, um pouquinho antes do pôr do sol, até o momento de hoje, ainda estamos sentindo como família, como irmãos. Foi assim, fantástico receber aquelas mensagens de vídeo, saber que você está cultuando com a sua família, saber que a despeito de fisicamente a igreja estar fechada, o nosso coração está sempre aberto para a ação do Deus Espírito Santo na nossa vida. E a despeito da distância, através da ação do Espírito, nós estamos cada dia mais unidos, mais próximos. Ontem foi, sem dúvida alguma, uma declaração de amor para com o nosso Salvador Jesus Cristo e para com a sua igreja. E eu me senti muito, mas muito feliz, né? Tem aí uma outra proposta já para a próxima sexta. Você vai receber e vai gostar, sem dúvida alguma. Mas eu fico muito feliz de saber que você tem mantido o seu relacionamento com Deus, que é o que mais importa, é o que mais vale, principalmente num momento como esse. Nós somos dependentes do Pai e é prazer dele ter-nos como os seus dependentes, tá? Um sábado feliz a todos e de maneira especial, mais uma vez, nós recapitularemos a lição que estudamos durante a semana. E o tema do trimestre é maravilhoso, como interpretar ou interpretando as Escrituras. Esse tema é bastante apropriado, principalmente para os dias em que nós nos encontramos, não é? E essa semana, olha que tema, a Bíblia, a fonte autoritativa da teologia, ou da nossa teologia, né? E nós vamos ver detalhes, por que podemos confiar na Bíblia, e mais, por que devemos confiar somente na Bíblia como a palavra de Deus, né? Antes nós vamos ter um louvor para louvarmos o nosso Deus, para engrandecermos o seu nome e também para tornar esse clima nosso, esse encontro nosso mais agradável, né? Então o Lucas está conosco e vai louvar ao nosso Deus, tá? Como ele fez no último sábado, ele também vai estar conosco louvando. Depois nós vamos orar ao Senhor e aí então nós recapitularemos a lição. Para surpresa, o irmão João Marcos vai louvar. E o Lucas vai tocar, é isso, Marcos? É isso, Marcos? Que maravilha, irmãos. Que Deus nos abençoe nesse início de escola sabatina, tá? Você que é um aluno dessa escola, você que é membro do corpo de Cristo, da Igreja de Deus, nós vamos, neste momento, ouvir a voz de Deus através de uma canção cantada pelo irmão João Marcos. Você vai precisar do meu? Vai. Não precisa ligar o seu. Ser feliz é o que Deus prometeu para você, muito mais do que
que os olhos mortais podem ver. Ser feliz é viver muito além das aparências, ser melhor e crescer, tendo a Deus por referência. Ser feliz é aceitar tudo que Deus manda. Ser feliz é entender que felicidade sem fim começa por obedecer. Ser feliz é dar a Cristo primeiro lugar. Confiar que ao seu lado se pode sonhar. Ser feliz é chorar quando a dor o atormenta, pois Jesus vai te dar pão que a vida alimenta. Ser feliz é aceitar tudo que Deus manda. Ser feliz é entender que felicidade sem fim começa por obedecer. Ser feliz e nada vai me fazer desistir. Ao trilhar em meu caminho eu vou prosseguir. Ser feliz é brilhar, é viver com transparência, ser melhor e crescer, tendo a Deus por referência. Ser feliz é aceitar tudo que Deus manda. Ser feliz é entender que felicidade sem fim começa por obedecer. Felicidade sem fim começa por obedecer. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Estar em contato com Ele, aprender com Ele como fazer a sua vontade, receber dEle para viver essa verdade, é ser feliz. Nós vamos orar neste momento, para iniciarmos darmos sequência à nossa escola, né? Eu vou convidar o irmão Pedro, que está conosco, e ele então vai falar com Deus neste momento. Você que se encontra conosco também, se desejar, feche seus olhos. Vamos orar, vamos? Querido Pai que estás nos céus, mais uma vez na Tua presença, Senhor, estamos nessa manhã de sábado. Amém, para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Amém, Pai. Estamos aqui na Tua casa em pequeno grupo, pois não podemos, devido a essa pandemia, estarmos reunidos todos aqui. Verdade. Mas, Senhor, nós não sabemos os Teus propósitos, mas Tu estás em cada lar que está reunido para louvar a Ti, e que nós, como famílias, onde estivermos, Senhor, possamos estar tendo uma comunhão íntima contigo. Amém, Senhor, amém. Senhor, nós não sabemos se
Sabemos que Tu guias todas as coisas. Verdade, Pai. E nós temos esta lição sobre a Bíblia que está estamos tendo tempo em nossos lares, a cada dia, de estarmos reunidos estudando a Tua Palavra. Amém, e Senhor. procurando assim, Senhor, a melhor forma de Te servir. Amém. Nós sabemos que isto são prenúncios do que talvez teremos que passar no futuro, estarmos verdade, reunidos em pequenos grupos nos nossos lares, e que possamos, Senhor, estar sempre preparando a nossa vida para no dia da Tua volta estarmos preparados para irmos contigo para o céu. Amém, Senhor. O pastor irá partir o pão agora da lição da Escola Sabatina, recapitular aquilo que estudamos durante a semana. Verdade. Nós sabemos das tradições, dos costumes, que nós teremos que usar aquilo que for aproveitável disso, Senhor, que não seja contra a Tua Palavra. É verdade. Nós Te pedimos que Tu nos oriente, que oriente o pastor, e que a Tua Palavra seja aberta agora, em nome de Jesus, e que nós possamos crescer em nossa vida espiritual. Amém, Senhor. Dá-nos o Teu perdão, dá-nos a Tua bênção, fica conosco, abençoe a todo este mundo neste momento difícil, e que, apesar de estarmos passando por essas dificuldades, temos problemas na saúde, também na política e na economia, muitos irmãos passando dificuldades, mas queremos entregar a todos nas Tuas mãos. Amém, e que Tu possas estar abençoando a cada um. Perdoa os nossos pecados e salva-nos, te pedimos, não porque merecemos, mas nos méritos de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, irmão Pedro. Chegou então o momento de recapitularmos esta linda, profunda, importante lição da Escola Sabatina. E esta semana o título: a Bíblia, a fonte autoritativa da nossa teologia. Né? É importante porque só no mundo cristão nós temos hoje por volta de 35 mil religiões diferentes, nomes diferentes de igreja, né? E aí nós às vezes nos perguntamos: por que tudo isso, pastor? Se Deus é um só, se a Bíblia é a mesma, se o objetivo é o mesmo, se todos sonhamos com o céu, para que tantas igrejas, ou por que tantas igrejas, né? Tudo isso depende da maneira como nós interpretamos a palavra de Deus. E durante esta semana, o que nós estudamos certamente explica por que tantas religiões. Por quê? Porque muitas religiões, todas elas vivem um certo tipo de influência, recebem um certo tipo de influência. Por quê? Porque estão inseridas num contexto de experiência, num contexto de tradição, num contexto cultural, né? Também a seriedade da razão. Então, por conta de tudo isso que nos forma, que faz ser o que somos, é que nós precisamos nos cuidar no momento de estudarmos a Bíblia Sagrada, para que isso não molde a nossa teologia diferente daquilo que Deus espera dos seus filhos e da sua igreja na terra. Então, o que nós vamos ver hoje é até que ponto podemos considerar essas tantas outras fontes que, se não nos cuidarmos e se não nos basearmos o tempo todo no assim diz o Senhor, nós corremos o risco de que estas outras fontes influenciem diretamente na maneira de entendermos a teologia, de formarmos a teologia e de entendermos a Bíblia Sagrada. Não é? Então, além da Bíblia Sagrada, existem pelo menos mais 4 fontes com as quais convivemos e que faz com que nós nos tornemos o que somos. Então, por exemplo, a tradição. A tradição é uma das fontes importantes. Por quê? Qual ser humano, ou qual povo, qual nação que não tem as suas tradições? Né? Uma outra fonte que nós precisamos cuidar é a fonte da experiência. Afinal, as experiências fazem parte da nossa vida como seres humanos.
Experiências em diversos aspectos, na questão sentimental, na questão física, na questão cultural, na questão religiosa. São experiências pelas quais passamos e tantas outras que vivemos que acabam nos formando. Então nós precisamos nos cuidar com mais essa fonte, que é a experiência. Uma outra fonte que também nos influencia e precisamos nos cuidar para que ela não molde uma teologia baseada naquilo que eu quero, baseado naquilo que eu penso, é a fonte da cultura, né? A cultura, ela nos influencia completo ou muito do que somos, muito do que vivemos, muito da maneira como vemos, como nos pronunciamos, depende da cultura que trazemos e da cultura que recebemos daqueles que fazem parte do nosso mundo, né? E ainda uma quarta fonte é a fonte da razão. Qual é a importância desta fonte e qual o significado disso e quais os cuidados que nós precisamos ter com a fonte da razão para formarmos uma teologia que revele Deus como o autor do ser humano, o cuidador do ser humano e também o salvador do ser humano. Então, são 5 fontes. Uma delas é a Bíblia Sagrada. E hoje nós vamos ver pela Bíblia, com respostas bíblicas, qual destas fontes precisa coordenar as demais. E qual dessas fontes não pode ser coordenada pelas demais ou formada pelas demais, influenciada a ponto de perder o seu principal objetivo, que é moldar-nos ao caráter de Jesus Cristo, refazendo em nós a imagem com a qual fomos criados quando feitos por Deus. Né? Então eu convido você para começarmos o nosso estudo pensando no primeiro texto, que é também o texto que sintetiza o estudo que fizemos durante a semana e se encontra aí em Isaías capítulo 8, versículo 20. Neste texto nós não precisamos abrir a Bíblia, porque já está aqui na lição, mas se você desejar conferir depois, sem problema. Olha o que traz o texto: a lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Quem é a alva? Jesus Cristo. E qual o grande sonho de todo cristão? É um dia poder vê-lo face a face, se relacionar com Ele, ter uma intimidade próxima e poder viver com Ele a eternidade. Né? Então, eu gostaria de convidá-lo para juntos abrirmos ainda a palavra do Senhor, e desta vez em Romanos, o capítulo 12, versículos 1 e 2. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Eu confesso encontrar neste texto base para termos a Bíblia Sagrada como a autoridade primeira, como a base para a cultura, a base para a tradição, a base para a razão, a base para a experiência. Olha, 12, 1 e 2 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, inteligente, né? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Né? Então, jamais nos satisfazermos com aquilo que a experiência nos concede apenas. Jamais nos realizarmos com aquilo que a razão nos mostra. Né? Jamais nos satisfazermos com aquilo que a tradição nos oferece. Mas, acima de tudo, usar a palavra de Deus como base para saber como temos caminhado. Tá?
Então veja, dessas 5 fontes e a maneira como elas nos influenciam, o autor da lição coloca assim, todos fazemos parte de diversas tradições e culturas que nos influenciam. É inegável. Ele continua, todos temos experiências que moldam nosso pensamento e influenciam nossa compreensão. Todos, inclui eu e você. Todos temos uma mente para pensar e avaliar as coisas. Todos lemos a Bíblia e a usamos para entender a maneira como Deus quer realizar em nós e realiza em nós a sua vontade, né? Mas ele ainda traz um parágrafo que eu gostaria de compartilhar com você, já no finalzinho da parte introdutória, diz assim, qual dessas fontes ou combinações delas tem autoridade final sobre a nossa maneira de interpretar a Bíblia? Como são usadas em relação umas às outras? A prioridade dada a alguma fonte ou fontes leva a ênfases e resultados muito diferentes e determina, por fim, a direção de toda a nossa teologia, né? E a primeira fonte, que nós já mencionamos, é a tradição. Nós precisamos ter medo, precisamos fugir dela, precisamos vê-la com maus olhos. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. Por exemplo, o próprio Deus, ele se valeu da tradição para lembrar algumas verdades e ensinar outras tantas verdades. O próprio Deus nos mostra, nos ensina de que a tradição não é de toda ruim. Nós precisamos cuidar com a maneira como temos nos relacionado e convivido com as tradições. Um exemplo de que Deus se valeu da tradição, você conhece o relato, quando Moisés, junto ao deserto, ele viu uma sarça que queimava e não se consumia. E aquilo chamou a sua atenção e ele se aproximou da sarça e ele percebe, ele ouve a voz de Deus. E a primeira coisa que ele ouviu foi: Moisés, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você encontra é santo, é sagrado. O que a tradição daquele momento ensinava, daqueles dias ensinava? De que você não poderia aproximar-se da divindade com os pés calçados, de sandálias ou de outra coisa. Então, na presença de uma santidade, num lugar sagrado, num lugar santo, necessariamente a tradição exigia que você tirasse as sandálias, você ficasse totalmente descalço. Por exemplo, essa tradição não faz parte dos nossos dias. Você vem à igreja e você não fica descalço aqui na igreja. Você não precisa tirar o calçado para entrar na igreja. Na sua casa, você tem também o seu local sagrado, e o que faz o local sagrado é a presença de Deus. Então, quando você vai orar, quando você vai estudar a palavra, quando você vai louvar a Deus, fazendo o seu culto familiar, como muitas famílias fizeram ontem, foi lindo, né? Você não precisa tirar as sandálias. A tradição daquela época dizia isso. E Deus se vale da tradição para chamar a atenção de Moisés e para dizer a ele que na presença dele estava uma autoridade divina, o próprio Deus. Então, quando Moisés ouviu a voz para tirar as sandálias, ele entendeu: eu estou na presença de Deus. Que a tradição ensinou a Moisés de que na presença de Deus se tira a sandália. Num lugar santo, num lugar sagrado, se tira as sandálias. Correto? Uma tradição que Deus usou, né? Depois, a palavra do Senhor nos fala de uma outra tradição. O texto se encontra no Evangelho de Marcos, o capítulo 7, versículos de 1 a 13, quando Jesus Cristo, ele faz questão de dizer que a palavra de Deus, o assim diz o Senhor, a lei de Deus, a vontade de Deus para a vida dos seus filhos, para a nossa vida como seres humanos, para a vida da sua igreja, ela está acima da tradição. Quando ele foi interrogado, quando ele foi procurado e questionado, porque os seus discípulos não lavavam as mãos para comer. E a cultura dos anciãos e dos líderes espirituais, melhor, a tradição dos anciãos e dos líderes espirituais era que se lavasse as mãos
antes de comer, que acaba sendo também uma tradição nossa. Nós encaramos como um ato de higiene, um ato higiênico, que é verdade, principalmente nos dias em que estamos vivendo. A mão da gente chega a ficar fina de tantas vezes, de tanto ser lavada. Além de uma tradição, é também um hábito que nos concede um pouco mais de segurança, não é isso? Então, por costume, por tradição, dificilmente nós brasileiros conseguimos comer alguma coisa sem antes lavarmos as mãos. O que eu não posso é fazer com que a tradição ocupe o lugar da palavra e esteja acima da palavra. Uma outra tradição que nós precisamos nos cuidar é, por exemplo, sempre que eu me apresento a vocês aqui do púlpito, eu procuro usar o terno e a gravata, não é verdade? Mas isso é uma tradição, é um costume, né? Eu não posso colocar o terno e a gravata acima do princípio da palavra de Deus. Eu não posso colocar isso aqui como sendo mais importante do que a exposição da palavra, do que a pregação da palavra de Deus. E eu já passei por alguns lugares onde, se o pastor não estivesse de terno e gravata, ele não ocupava o púlpito. Até se lançou, num período, um hino no meio evangélico que fala sobre isso. Né? O pregador chegou numa nova igreja para pregar, convidado inclusive, e ele não levou o terno, o paletó. E aí os irmãos líderes daquela igreja disseram: não, aqui o senhor não vai pregar, porque o senhor não está de paletó. E nós não temos um paletó agora para lhe atender. Então, infelizmente, o senhor não vai poder abrir a palavra. Né? Como se o paletó fosse mais importante do que a palavra que seria pregada. Então, são tradições que nós construímos, e muitas delas, a princípio, com um bom propósito, com um bom objetivo, elas surgem baseadas numa verdade, até uma verdade bíblica em muitos casos, mas depois vai se agregando, sabe? Vai aumentando a sua exigência, vai engrossando aquela tradição, que ela passa a ter valor maior do que o próprio princípio bíblico de que ela deu origem. Por exemplo, um último exemplo, para passarmos para um outro tema: os fariseus, eles tinham um cuidado especial com o sábado, e não há nenhum pecado nisso, pelo contrário, o sábado, pela Bíblia Sagrada, é o dia que Deus escolheu para juntos comemorarmos, por exemplo, o aniversário da criação, como você bem sabe. Neste dia também nós temos oportunidade de estar junto dos presentes que Deus nos deu e compartilhar um dia agradável na nossa família, com os nossos filhos, com o nosso cônjuge. É também dia de estarmos na sua casa, adorando, né? É dia de fazermos tantas coisas boas, como uma visita ao irmão doente, uma visita a um orfanato, entregar um alimento para alguém, enfim, fazer o bem, visitar pessoas, pregar de Jesus Cristo, anunciar o seu retorno e falar do seu amor. É um dia tremendamente agradável. Esse é o ensinamento bíblico, é um princípio. Agora, no passado, o que se fez com o sábado? Começou a colocar no sábado tradições baseadas na maneira como pensavam os religiosos da época. E o sábado passou a ser um peso, né? Em vez de ser um dia alegre, um dia de gozo, passou a ser um peso. Só para se dar um exemplo, só para lembrarmos, não se podia cuspir no chão e fazer algum tipo de barro no sábado, porque senão você estaria fazendo barro se você cospe no chão. Você estaria, por exemplo, regando uma semente, e ela poderia germinar e dar fruto, ou seja, você plantou no sábado, né? Você cultivou no sábado. Então, aumentou, você tinha que caminhar um período, uma distância pequena, menor, né? Não se acendia fogo, enfim, coisas que foram sendo agregadas à observância do dia, que fez com que a tradição superasse o objetivo primeiro de Deus, de fazer do sábado um dia deleitoso, né? Deleitoso.
Uma outra fonte que nós precisamos também ter algum cuidado e que a lição tocou com muito capricho é a questão da experiência. O texto diz assim, ó, a experiência faz parte da existência humana. Todos nós vivemos diversas experiências e as mais diferentes experiências o tempo todo. Basta estarmos vivos. Por exemplo, ela influencia nossos sentimentos e pensamentos de uma forma poderosa. Influencia fortemente, né? Deus nos projetou de tal maneira que nosso relacionamento com a criação, com o próprio Deus, é sem dúvida algo significativamente conectado com a experiência e nós somos moldados por ela. É sonho de Deus que nós vivamos diferentes experiências com a natureza, com a arte, com a música e com outras áreas do conhecimento humano. O sonho de Deus é que nós nos desenvolvamos e todo desenvolvimento passa por experiência. O que nós não podemos é formar uma teologia de adoração a Deus baseado apenas na experiência e no sentimento. Eu vou então dar um exemplo para vocês. Por exemplo, espiritualmente falando, eu já ouvi, e você também já pode ter ouvido de algum irmão assim, hoje o culto não foi legal, eu não chorei. Hoje eu não senti a presença do Espírito Santo, porque eu não fiquei arrepiado. Eu não entrei, eu não tive um êxtase. Então, hoje eu não achei legal o culto, não. Ou seja, é basear uma fé, é basear a ação do Espírito num sentimento meramente humano. Você conhece algumas denominações, e nós não estamos aqui colocando no sentido de criticar, mas às vezes é um pouquinho mais de cuidado com a maneira como nós lidamos com a experiência e com a fé, com a experiência e com a teologia. Mas em alguns locais de culto, há momentos em que as pessoas, para sentirem a presença do Espírito, precisam se jogar ao chão, precisam fazer movimentos bem estranhos para aqueles que não vivem aquela realidade, não é? E se isso não acontece, há alguns que chegam a dizer o seguinte, eu não senti a presença de Deus lá não. Não aconteceu assim, não me queimou por dentro, eu não me emocionei, não tive um sentimento diferente, sabe? Não aconteceu aquele êxtase, aquela emoção muito forte. Então eu creio que eu não senti a presença de Deus naquela igreja, não. Eu vou numa outra igreja. Né? E às vezes chega num lugar onde a adoração é mais tranquila, mais calma, é o culto racional, né, que Paulo nos revela, e às vezes fala, eu não senti a presença de Deus, não aconteceu algo tão diferente. Né? Então, isso é fazer da experiência algo superior à sua fé e algo superior ao próprio relato da palavra do Senhor. Né? Então, com respeito à experiência, nós precisamos entender que elas são importantíssimas para a vida, principalmente para a vida espiritual. Eu preciso ter uma experiência com meu Deus, uma experiência diária, inclusive. Todavia, eu não posso entender que meus sentimentos físicos, as minhas atitudes físicas, fruto das minhas emoções, façam com que isso determine que tipo de teologia eu creio, ou eu acredito, ou eu aceito. Né? Mas, por exemplo, uma experiência tremendamente saudável vivida por Jó. Nós conhecemos a história de Jó. Ele passou por diversas experiências. Num primeiro momento, amargas, dolorosas, tristes, que o levou a profundo sofrimento. Você conhece a história. Porém, se você olha comigo o versículo 5 do capítulo 42 de Jó, se você desejar acompanhar comigo, Jó, capítulo 42, você vai perceber o resultado dessa experiência. Né? Jó, capítulo 42, o versículo 5, Jó diz assim, eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Então, depois de algumas experiências vividas, ele pôde crescer tanto espiritualmente que ele passou a ver um Deus além da teoria.
Experiência é a prática da teoria. Essa experiência é tremendamente saudável. Quando eu me abro, baseado na teoria da palavra do Senhor, quando eu me abro para que essa teoria se torne prática na minha vida. Isso me leva a um crescimento espiritual. Porém, esse crescimento espiritual, essa experiência com Deus, ela não pode se limitar a sentimentos físicos ou a sentimentos frutos de uma emoção. Todos nós somos seres emocionais e precisamos nos cuidar para tal. Mas a questão da experiência, ela faz parte da vida e algumas são tremendamente perigosas. Por exemplo, eu não sei se você se recorda, você não é da minha época talvez, mas eu me lembro quando a Skin Cariol lançou um novo produto, uma cerveja, e a propaganda da Skin Cariol começava com um jovem dizendo, experimenta, e depois ia aumentando jovens e mais jovens, e senhores e senhoras, e depois era uma multidão dizendo assim, ó, experimenta, experimenta, experimenta. Então, para quem não vivia uma base sólida de que a bebida alcoólica faz mal e não agrada a Deus para uso humano em nenhum aspecto, ele certamente era levado pela propaganda da Skin Cariol para experimentar a cerveja. E vale lembrar que 25% do que experimentam se tornam um dia alcoólatra. É importante que nós tenhamos esse cuidado. Mas na experiência da Skin Cariol, experimentar faz bem. Algumas experiências também precisam ser vistas com bastante cuidado, como, por exemplo, elas acontecem como revelações, não é? Então, além da Bíblia Sagrada. Por exemplo, um namoro, você pode pedir uma prova de Deus de que você deve ou não continuar naquele namoro. Eu preciso viver uma experiência com Deus. Então eu vou agora a tal lugar e no primeiro semáforo, no primeiro farol que eu passar, se ele estiver verde, é para eu continuar o namoro. Se ele estiver vermelho, é para eu terminar o namoro. Se ele estiver amarelo, é para eu dar mais um tempo neste namoro. São experiências que às vezes nós buscamos e colocamos como verdade. Eu estou só dando um exemplo, mas existem tantos outros, né? Tantos outros. Às vezes nós nos esquecemos de que em 1189 capítulos, Deus foi capaz e é capaz de trazer todas as experiências e toda a revelação que nós precisamos para viver ao lado dele. Então, cuidemos com a experiência. Ela é importante para a formação do ser humano. Todos nós somos dependentes da experiência. Todavia, as nossas experiências precisam estar pautadas no assim diz o Senhor, tá? Precisamos ter cuidado, porque o inimigo ele anda em derredor, rugindo como um leão e buscando a quem possa tragar, mas nem sempre ele aparece como um leão que ruge. Ele pode aparecer também como uma linda mulher, como um ganho fácil, como uma falta de honestidade, fidelidade para com Deus, como uma música que num primeiro momento encanta o nosso coração, alegra a nossa alma, mas pode não trazer uma mensagem tão apropriada para nós. Então cuidemos com as experiências, tá? Todas elas precisam estar pautadas na palavra do Senhor. A questão da cultura. Todos nós pertencemos a culturas específicas. Também somos influenciados e moldados pela cultura. Olha o que diz aqui. Nenhum de nós escapa da cultura. Basta analisarmos o quanto do Antigo Testamento é a história do antigo Israel, sendo corrompido pelas culturas ao seu redor, né? Então, o meio nos forma. A cultura nos forma, mas a palavra de Deus é que nos transforma. Então nós precisamos pensar em algum momento, juntamente com a palavra de Deus, numa contracultura. Então a cultura ela é tremendamente útil, até porque nós dependemos dela inseridos num povo. Mas a cultura também precisa estar moldada pela palavra de Deus. Por exemplo, Jesus Cristo, ele não fugia das pessoas. Jesus Cristo, ele não fugia de ambientes festivos. Todavia, ele tinha um objetivo.
Muito claro ao estar com diversas pessoas, diferentes pessoas como nós, e também a frequentar alguns lugares quando convidado, por exemplo, festas. Por vezes nós encontramos Jesus em algumas festas, como banquetes, festa de casamento, núpcias e tudo mais. Agora, precisamos ter uma coisa em mente. A cultura daquele momento não era capaz de influenciar Jesus Cristo. Pelo contrário. Na contracultura, ele é que estava preparado a ponto de influenciar e não ser influenciado. Percebe? Então, ele estava inserido numa cultura, ele veio num povo da época e o seu povo tinha uma cultura, ele respeitou a cultura, ele lidou com a cultura, mas ele não permitiu que a cultura moldasse o seu caráter. Ele não permitiu que a cultura o influenciasse a ponto de fugir do assim diz o Senhor. É tão verdade isso que nas suas falas ele sempre dizia assim, ó, está escrito. E quando não mencionava está escrito, ele mencionava uma citação da Bíblia que ele conhecia, e como nós vimos no último sábado, a Bíblia que Jesus conhecia era a Bíblia do Velho Testamento, né? Que de velho não tem nada, pelo contrário, é super atual. Toda a Escritura, ela é atual, ela é própria para mim e para você, exatamente nos dias em que estamos vivendo. Mas a questão cultural é algo que deve nos levar a pensar um pouquinho mais. Até que ponto a cultura tem, moldado uma teologia na minha vida que não condiz com aquilo que Deus espera de um filho que o representa nesta terra. Nós não vamos entrar em detalhes, mas se nós formos olhar a cultura, no próprio país em que vivemos, na cidade em que estamos, muito da nossa cultura não é próprio para aqueles que professam servir a Jesus Cristo e que procuram usar a palavra de Deus como regra de fé. Né? Você gostaria de acompanhar um texto comigo, dos tantos que a lição nos traz? Vamos ler 1 João. 1 João, é mais no finalzinho da Bíblia, tá? Antes de Apocalipse, antes de Judas, você encontra 1 João. 1 João, o capítulo 2 e os versículos 15 a 17. 1 João, capítulo 2 e os versículos 15 a 17. Atentemos para este conselho da palavra do Senhor. Como já colocamos, todos nós estamos inseridos numa cultura e nós trazemos conosco essa cultura desde quando nascemos e depois aprendemos tantas outras coisas que fazem com que nós nos enquadremos ou sejamos inseridos numa cultura. Todavia, olha o que o texto bíblico nos diz. Eu vou ler os versículos 15, 16 e 17 de 1 João 2. Diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. A cultura passa, os costumes passam, mas permanece eternamente aquele que molda o seu viver. Aquele que permite ter o seu caráter moldado ao caráter de Jesus Cristo, que se encontra revelado a nós na carta de amor que Ele nos deixou, na Bíblia Sagrada. E a essência desta carta é o amor que Deus tem por todos nós. Percebe? Então a cultura tem o seu valor? Claro que tem. Nós conseguimos viver sem cultura? Jamais. Nós estamos inseridos no meio de um povo e cada povo tem a sua cultura. Isso é certo. Todavia, a cultura não deve nos moldar quando ela nos molda, diferente daquilo que a palavra de Deus nos espera. Para todos os fins, a fonte base para medirmos até que ponto a cultura deve nos influenciar se encontra na Bíblia Sagrada. Muito prático, né? E por último, a razão. A razão que no século XVIII, através daquele movimento do
iluminismo fez com que ela fosse a autoridade máxima. A razão, por exemplo, no século XVIII, passou a se tornar mais importante do que a experiência. A razão, ela se tornou superior à cultura. A razão esteve acima da própria tradição no século XVIII. Pior, a razão, e ainda mais dramático, ela ficou superior, foi colocada num patamar superior à Bíblia Sagrada, superior ao próprio autor da Bíblia Sagrada. Por exemplo, somente aquilo que era possível, somente aquilo que tinha uma lógica, que era racional, é que era verdade. Então a razão passou a verdade absoluta. Como se nós pudéssemos ver a razão como base para toda fé. A razão ficou acima da fé. Né? Eu gostaria então de convidar você para lermos o que se encontra em Jeremias, o capítulo 17, o versículo 7 e depois o versículo 9, tá? Jeremias, capítulo 17, versículo 7 e depois o versículo 9. Olha o que diz aqui, a seriedade com que nós precisamos olhar para a realidade do coração humano, ou da mente humana, ou da razão humana. Olha o que diz, capítulo 17, versículo 7 e depois o versículo 9, tá? Eu vou ler assim com vocês, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Aqui não diz bendito o homem que confia na sua razão, na sua verdade. Porque hoje o que se diz é assim, cada um com a sua verdade. Né? Mas no século XVIII, com o iluminismo, o pensamento era, todos têm como única verdade, como ponto pacífico, a razão. Ela está acima de qualquer outro conhecimento e qualquer outra experiência. Olha o versículo 9 que diz, enganoso é a razão, a mente, o coração. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. A razão humana, a mente humana, o coração humano, que é tido como a fonte dos sentimentos, segundo a palavra de Deus, é enganosa e corrupta. Precisamos nos cuidar com isso. Né? Então veja, todas as vezes que nós colocamos a razão acima da fé, nós corremos o risco de diminuir, por exemplo, o que nós temos na Bíblia Sagrada. No século XVIII, com o iluminismo, descartou-se tudo na Bíblia que era visto como milagre. Porque o milagre nem sempre ele é racional, nem sempre ele é explicável, nem sempre ele é compreendido. Milagre, sem dúvida, é fruto da fé. Por exemplo, tirou também da verdade bíblica a ressurreição. A ressurreição é o maior dos milagres, eu entenderia, humanamente falando. Né? Tirou, por exemplo, todos os milagres realizados, mas a ressurreição, o nascimento virginal de Jesus Cristo. Né? Agora, imagine o que seria a concepção de Jesus Cristo, se ela fosse vista apenas de maneira racional, sem o fator fé. Jamais nós nem compreenderíamos, nós não aceitaríamos, porque não se compreende. É o mistério da encarnação. É o mistério da encarnação. Gálatas capítulo 1, versículos 8 e 9, Paulo, ele chama o que passa do ensinamento bíblico de anátema. Anátema é uma maneira, é uma repreensão enérgica do que é maldito, do que é perigoso, do que é profano. E Paulo chama qualquer ensinamento além da Bíblia Sagrada de anátema. Então ele está dizendo assim, em outras palavras, ele está dizendo assim, a tradição, se ela não tem respaldo bíblico, é anátema. Paulo está dizendo assim, a cultura, se não tem respaldo bíblico, é anátema. Paulo está dizendo assim também, da experiência.
E está dizendo assim também da razão. Se não tem respaldo bíblico, é anátema. É por isso que a Bíblia é muito clara em dizer que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Esse temor a Deus, queridos, ele não é ter medo de Deus. Não, pelo contrário, é conhecê-lo, é viver com ele uma experiência baseada na Bíblia Sagrada, capaz de levar-nos a ver Deus como alguém capaz de todas as coisas, onisciente, onipotente, onipresente, possuidor da eternidade, é algo inerente dele, né? E acima de tudo, amor na sua essência. Então, quando nós nos deparamos com uma realidade dessa, de um Deus que está acima de todas as coisas, é impossível não temê-lo. Né? Não de ter medo, de ter consideração, de ter admiração, de ter apreciação, de ter vontade de viver o plano dele para a nossa vida, porque essa experiência do contato com o Todo-Poderoso nos leva a entender que ele sempre terá o melhor para nós e poder para realizar este melhor. Né? Então, cuidemos com a razão. É claro que nós precisamos ser racionais. A própria Bíblia diz que o meu culto precisa ser racional, precisa ser inteligente, precisa ser baseado nas verdades, mas nas verdades bíblicas. Eu não vou agora desfazer a razão a ponto de levá-la a não ter valor. Pelo contrário, a razão também tem o seu lugar e tem o seu valor. E é importante para adorarmos verdadeiramente a Deus, uma vez que essa razão esteja pautada no assim diz o Senhor. E concluindo, nós chegamos à quinta fonte, e se eu pudesse colocar em grau de valor, certamente eu colocaria como a primeira delas, que é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus, é a autoridade da Bíblia é superior à tradição, é superior à experiência, superior à cultura e certamente superior à razão. Não se esqueça, o temor a Deus, o conhecimento de Deus é sem dúvida o princípio da verdadeira sabedoria. Né? E o salmista, ele muito bem colocou em vários dos seus textos a grandeza da palavra de Deus. Por exemplo, no Salmo 119, o versículo 105, também está na sua Bíblia, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu até perguntaria, será que a única fonte de cultura do salmista era a Bíblia Sagrada? Acredito que não. Ele teve as suas experiências, ele estava inserido numa cultura, ele usava a sua razão. Tudo isso foi importante para ele, né? Ele vivia também as tradições, todavia, lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho era a Bíblia Sagrada. Ele chegou a ponto de dizer o seguinte: eu guardei a tua palavra no meu coração. Para quê? Para viver em harmonia contigo, para não pecar contra ti. Porque eu descobri, através de todas as fontes, baseadas na Bíblia Sagrada, de que ter a sua palavra no meu coração e na minha mente é segurança de ser feliz nesta vida, de me realizar nesta vida, de encontrar um lugar junto ao sol e, acima de tudo, ter certeza da vida eterna. Isto é ter um coração sábio, né? Então, toda revelação, todo sonho, todo conselho, seja ele dado por um líder espiritual ou não, mas todo conselho tem o seu valor? Tem. Uma vez que não contradiga, uma vez que não fuja da verdade bíblica. Né? Então, nós precisamos ter cuidado com o que às vezes acontece em diversos lugares. A pessoa olha para você e fala assim: ó, Deus está me revelando que você precisa agir desta maneira, que você precisa fazer tal coisa, que você precisa se casar com fulano de tal. Deus me revelou isso. Certo? Agora, o que eu preciso ver? Se aquela revelação que me for dada encontra respaldo na palavra de Deus, né? Por exemplo, sobre o casamento. Deus me revelou que você precisa se casar com fulano.
Muito bem, mas agora eu preciso ver se na Bíblia Sagrada, essa pessoa que eu estou recebendo a revelação para me unir, só um exemplo, se ela vive os princípios da palavra de Deus. Caso contrário, desculpa, essa revelação, ela foi contrária ao que Deus tem para minha vida. É comum, como líder espiritual, de vez em quando receber um telefonema, ou com muito jeito, um membro nos procura e diz assim: pastor, eu devo agir desta maneira? E eu não sou contra isso. Eu penso que no meio dos conselhos há sabedoria. E eu penso que Deus também, Ele usa os seus escolhidos para ajudar o seu povo. Eu me sinto privilegiado com isso. Mas guarde o que eu estou dizendo. Se eu lhe der qualquer conselho, por mais que te agrade, por mais que te encante, por mais que te realize no primeiro momento, mas se eu lhe der um conselho fora do que a palavra de Deus está dizendo, desculpa, você não pode me ver como um líder espiritual confiável. Jamais. Será anátema. Então, independente do líder espiritual, independente da fonte que você busca, por mais que ela pareça ser confiável, se ela não está coerente com o que a palavra de Deus tem a nos dizer, nós já podemos descartar logo de início, né? Eu gostaria de concluir a mensagem de hoje, a nossa recapitulação da lição, com o que se encontra no livro de Atos. Nós chamamos de Atos dos Apóstolos, como está na Bíblia Sagrada, mas eu gostaria, com a sua permissão, de dizer que eu penso nesse livro como atos do Espírito Santo, através dos apóstolos, para beneficiar a sua igreja desde o seu início, né? Então, se você desejar, Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Atos do Espírito Santo, capítulo 5, e nós vamos ler no capítulo 5 as palavras de Pedro. E eu tenho essas palavras de Pedro como importantíssimas, exatamente para os dias em que nós estamos vivendo. Atos capítulo 5, versículo 20 e 29. Você deseja acompanhar comigo? Diz assim, ó: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que os homens. O contexto revela que eles estavam sendo perseguidos exatamente pelos líderes espirituais por estarem pregando ali em Jerusalém Jesus Cristo ressurreto, Salvador da humanidade, aquele que havia sido prejudicado e morto pelos líderes espirituais da época. E Pedro disse assim, ó: pensem o que vocês quiserem pensar, façam conosco o que quiserem fazer, mas entendam que mais importa obedecer a Deus do que os homens. Então veja, a tradição, ela tem o seu valor e sua importância, mas mais importa obedecer a Deus do que a tradição. A experiência tem o seu valor para todos nós, mas mais importa obedecer a Deus do que a experiência. A razão tem o seu valor, é importantíssima, mas mais importa obedecer a Deus do que a razão. E por último, além da razão, além da experiência e além da tradição, a cultura na qual estamos inseridos tem o seu valor? Claro que tem. Dependemos dela? Sim, dependemos. Mas mais importa obedecer o assim diz o Senhor do que os homens. Tenhamos isso em mente. E eu acredito que desta forma, pautados no assim diz o Senhor, nós evitaremos que alguns hábitos e costumes invadam a igreja de Deus, principalmente nos últimos dias em que estamos vivendo. Alguns costumes que nem se tornam cultura, às vezes nós já queremos copiar e precisamos nos cuidar com isso. Como, por exemplo, o estilo musical. Olha, Deus tem o seu princípio do que é a música na adoração. É claro que nós não vamos agora aculturar. E nós, às vezes, tentamos fazer isso. Além de evangelizar, nós queremos aculturar. Nós queremos exigir que todos vivam exatamente como nós vivemos. Às vezes, até sem dar o tempo necessário para que essa pessoa seja moldada pelo Espírito Santo. Nós precisamos entender que a música, ela tem um princípio, né? E ela é usada em diferentes culturas.
E em diferentes culturas ela pode ser apresentada a Deus de maneira diferente. Todavia, o princípio é de verdadeira adoração a Deus. Qual é a nossa cultura musical de cultura sacra, eclesiástica, de música sacra? Qual é a nossa música sacra? Essa música, ela deve ser apropriada para a cultura em que estamos inseridos. Todavia, ela precisa louvar a Deus. Assim, na maneira como nós nos vestimos. Ah, pastor, mas agora é moda se vestir desta maneira. Tá, mas o que eu me visto tem honrado o meu Deus. Eu me visto com modéstia e bom senso, que é o princípio da palavra do Senhor. A minha alimentação, como é que eu tenho me cuidado? Percebe? Então, a cultura agora é comer esse tipo de alimento. Tá tudo bem, mas condiz com o que a Bíblia está me ensinando sobre alimentação? E eu fecho com um parêntese. Evite um pouco mais, ou evite o máximo que você puder de usar o açúcar, de usar a gordura, de usar o alimento cárneo. Procure usar o que Deus nos ensina na sua palavra. Um pouco mais de frutas, legumes, vegetais e tudo mais. Desta forma, você terá um corpo mais preparado para encarar os desafios desse vírus que tem tirado a alegria de tantas famílias. Somente para nossa reflexão, mais importa obedecer o assim diz o Senhor do que o que os homens pensam. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos ter mais um louvor. Você merece e Deus, sem dúvida, merece muito mais. Após esse louvor, então, oraremos. Eu quero de coração agradecer a você que, juntamente com a sua família, tirou esse tempo para juntos refletirmos sobre as verdades da palavra de Deus. Lucas, por favor. Águas claras que correm sem pressa, ouvir o teu falar é como ser invadido pela luz do sol, ilumina como um farol, minha alma escura, vazia, sem calma, essa paz que serve entendimento quero conhecer, não só ler ou falar, mas provar e aprender a viver. Em meio ao furacão, no meu inquieto coração, é só o vento ouvir o teu falar, pra tudo se acalmar. Minha alma reconhece quem tu és, dono dos momentos e das estações do meu caminhar. Faz a tua paz reinar. Águas claras que correm sem pressa, ouvir o teu falar é como ser invadido pela luz do sol, ilumina como um farol, minha alma escura, vazia, sem calma, essa paz que segue entendimento quero conhecer, não só ler ou falar, mas provar e aprender a viver. Em meio ao furacão, no meu inquieto coração, é só o vento ouvir o teu falar, pra tudo se acalmar. Minha alma reconhece quem tu és, dono dos momentos e das estações do meu caminhar. Faz a tua paz, em meio ao furacão, no
Lucas tem nos ajudado bastante aqui. Nós queremos nos despedir de vocês, mas antes, permitam-me fazer rápidos agradecimentos, porque é algo que nos encanta como filhos de Deus, uma vez que nós temos vivido o Evangelho na prática aqui na nossa igreja. Eu tenho aqui uma relação de nomes, mas segundo o João Marcos, é que não coube no quadro tudo, então eu vou mencionar alguns, mas sinta-se também cumprimentado e abraçado por nós, tá bom? Cleoneida, foi uma das primeiras a entrar hoje, né? A irmã Vilma está sempre conosco. Um abraço forte, viu, irmã Vilma? Você é muito querida nossa, tá? Aurimar, irmão Vinícius, o Giscardes, a Michele, Márcia, Horácio e família. Abraço forte, irmão Horácio. A Patrícia também, no Arthur e na sua princesa, tá? Na sua princesinha, viu? A Cristina também está conosco. A Leila, Leila, você é muito querida desta igreja, viu? Nós temos uma outra Leila, né? Nós temos a Leila, por exemplo, que é também esposa do pastor Everson, que é o secretário do nosso campo. E é esta Leila que está conosco. Abraço, tá, Leila, para você, para os seus filhos tão queridos, viu? A Leila que cuida de todo o ministério da mulher aqui da nossa igreja. A Ellen Márcia é a minha querida Marchinha. É a mulher que tem cuidado de mim, que tem me ajudado muito à frente deste ministério. Um beijo para você, tá, querida? A Isabela também está conosco. A irmã Dione, saudade, viu? A Lília, o Carlos, a Rose, a Diana, a irmã Diana está conosco, a Rosângela, a Andréia também, um carinho que eu tenho muito grande por vocês, tá? A Cláudia, a Adriana, Edneia, a Angélica, você conhece? É a sua esposa querida, né? Professora Angélica representa muito bem a nossa educação aqui no nosso campo. Deus abençoe você, tá? Tenho a Landerson, bonito nome. A Ângela, o irmão Haroldo, Paulo Sérgio também está conosco. E alguns nomes que eu tenho certeza que estão conosco. O Wesley, certamente o nosso ancião jovem, está conosco. Nós temos o irmão Adilson, também um dos anciãos desta igreja, está conosco, eu não tenho dúvida disso. O irmão Wilson com a sua família, eu tenho certeza que está conosco. O Pablo com a sua esposa, a sua sogra, a irmã Lourdes, né? Está conosco também o irmão Luiz Alberto, juntamente com a sua esposa Heloísa. Está conosco também a irmã Zezé. São pessoas que nós guardamos com muito carinho no nosso coração. Já mencionamos o irmão Pedro e em casa a sua família certamente está nos acompanhando, tá? Muito obrigado. Alguns nomes nós não citamos por conta do tempo, mas todos são muito bem-vindos. Vocês aqui completam a harmonia e a unidade da Igreja de Deus, do corpo de Cristo na terra, né? Então eu vou a um agradecimento especial. Eu repito isso porque isso tem sido assim fantástico, tem nos ajudado tremendamente a cuidarmos dos nossos irmãos que necessitam de alguma coisa neste momento, né? Então, só para se ter uma ideia, por conta da sua atenção para com os irmãos, por conta das doações que você nos fez até então, nós pudemos, por exemplo, levar hoje pela manhã, atender um irmão com alimento, com remédio, né? Então tem sido uma constante, é um momento de crise que nós vivemos e nós queremos agradecer a você que de forma generosa, bondosa, eu tenho certeza, dirigido pelo Deus do Espírito Santo, tem trazido as suas doações, alimento, alguns têm trazido dinheiro, tudo tem ajudado e muito a manter e fazer verdade a promessa feita por Deus, de que o nosso pão e a nossa água não faltaria, né? E graças às suas doações, aqui na Igreja Central de Juiz de Fora, os nossos irmãos estão sendo muito bem atendidos. Tá bom? Também quero dizer que os diáconos estão conosco para receber essas doações, tá? E nós também aqui nos encontramos para, se porventura você deseja continuar sendo fiel a Deus, que é fiel para com você, você desejando trazer como adoração o seu dízimo e a sua oferta, nós estaremos o dia todo aqui, todos os sábados aqui, tá bom? Também na quarta-feira à noite nós estamos aqui das 18 às 20h30, também no domingo das 18 às 20h30 para receber a sua
adoração a Deus, os seus dízimos e as suas ofertas. Eu quero agradecer por poder ser o seu pastor e quero pedir muito a Deus para que Ele me dê humildade, para que Ele me dê sabedoria, para que Ele me dê tato e para que eu possa, com muita disposição, ajudar no seu preparo e no preparo da sua família para o breve encontro com Cristo Jesus. Muito obrigado pela sua atenção. Eu convido você para esta oração final. Vamos orar? Vamos? Querido Deus e bom Pai, louvamos o Teu nome pelos momentos que passamos aqui na Tua presença. Nós interagimos, nós cantamos, nós oramos e nós estudamos a Tua Palavra, Senhor, e encontramos nela a importância de fazer da Bíblia o tema e o conteúdo que forme sempre a nossa teologia e a nossa sabedoria para louvar e engrandecer somente o Teu nome. Que o assim, diz o Senhor, seja gravado na nossa mente e no nosso coração como esta carta de amor. Que Tu possas ajudar-nos a continuar estudando a Tua Palavra nesta semana que daqui a pouco se inicia. Nós te oramos agradecidos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Abraço muito forte, muito carinhoso para você. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Lembrando que na sequência, todos nós, conectados na Novo Tempo, assistiremos a mensagem direto da Novo Tempo. Tá bom? Amanhã à noite um culto especial para todos nós, mas pregado pela nossa irmã Laísa, esposa do nosso presidente, e então ela convida a todos nós, mas em especial as nossas irmãs, para participarem do culto, que todos os domingos é realizado pela nossa Associação Mineira Sul. 19h30, amanhã, juntos novamente, assistindo o culto da nossa associação. Tá? E na quarta-feira, 19h30, comigo, aqui neste lugar, um culto de poder e adoração. Um abraço para você, até a próxima.